Quero ler com você 1 Pedro, epístola do apóstolo Pedro, sua primeira epístola, capítulo 1, versículos 1 a 21, na nova versão internacional. Leio assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e na Bitínia, escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue, graça e paz lhes sejam multiplicados. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia. Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação, prestes a ser revelada no último tempo. Nisso vocês exultam, ainda que agora por um pouco de tempo devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Mesmo não o tendo visto, vocês o amam, e apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Foi a respeito dessa salvação que os profetas que falaram da graça destinada a vocês investigaram e examinaram, procurando saber o tempo e as circunstâncias para os quais apontava o Espírito de Cristo que neles estava, quando lhes predisse os sofrimentos de Cristo e as glórias que seguiriam aqueles sofrimentos. A eles foi revelado que estavam ministrando não para si próprios, mas para vocês, quando falaram das coisas que agora lhes foram anunciadas por meio daqueles que lhes pregaram o Evangelho, pelo Espírito Santo enviado do céu, coisas que até os anjos anseiam observar. Portanto, estejam com a mente preparada, prontos para a ação. Sejam sóbrios e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Uma vez que vocês chamam Pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês, pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver que lhes foi transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nestes últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele, vocês creem em Deus que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Quantos de vocês prestaram atenção nesse texto? Nós estamos vivendo numa realidade de tempo em que, cada dia que passa, nós, pessoas, seres humanos, estamos ficando com a mente mais preguiçosa e mais preguiçosa. Eu confesso e reconheço que eu não sou diferente. Exemplo, houve um tempo em que nós éramos estimulados, eu na minha infância, a minha geração, nós éramos estimulados ao exercício da nossa memória. Na minha infância, eu cresci com muitos brinquedos e muitos jogos lúdicos que tinham como propósito desenvolver psicomotricidade,
a capacidade da criança de usar o seu corpo, sobretudo as suas mãos, as suas pernas, com equilíbrio e com o controle para exercício de tarefas. Mas também estimular a memória, a capacidade de apreender, de guardar informações que sejam importantes, que sejam relevantes. Eu cresci brincando com jogo de memória. Eu não sei quantos brincaram com isso. Eram vários cartõezinhos pequenos que tinham pares de imagens que eram embaralhadas no chão e a gente tinha que levantar uma e descobrir onde estava a correspondente. E aí era uma vez um, outra vez outro, e podiam brincar quantas crianças pudessem ali, estivessem disponíveis para brincar. E um levantava um outro aleatoriamente, não era igual, voltava a colocá-la de cabeça para baixo, mas todos que viram onde cada uma daquelas estava. E aquilo que era uma brincadeira, ia com o exercício da brincadeira, desenvolvendo a capacidade cognitiva, a capacidade da memória, desenvolvendo áreas no cérebro que são particularmente responsáveis pelo desenvolvimento dessa inteligência e dessa memória. Uma outra brincadeira que existia para as crianças era o jogo de montar quebra-cabeças. Então, você tinha quebra-cabeças com graus de dificuldade em virtude da quantidade de peças e o tamanho dessas peças. Então, começava com peças muito grandes para montar a figura de uma maçã, a figura de uma banana, coisas que eram próprias do contexto da realidade da vida daquela criança, da sua faixa etária, até chegar a grandes complexos, como uma imagem de uma paisagem, né, enorme, com peças muito pequenininhas e que demandaria horas, talvez, de reflexão, concentração para se colocar ali aquelas pecinhas de modo a compor toda aquela imagem. Eu não sei quantos brincaram de Lego. Eram pecinhas projetadas engenhosamente, de modo que elas se encaixavam. E elas poderiam ser usadas da forma mais diversa para a construção de inúmeros objetos que iam desde um simples quadro, um simples quadrado, até objetos em 3D. E isso se tornou tão comum e tão difundido que passou a existir concurso de quem construía o objeto mais complexo usando as pecinhas de Lego. Como é que é hoje, irmãos? Como é que é hoje? A gente aprendia a tabuada por decoreba, a gente decorava a tabuada. Ontem eu fiquei impressionado porque o caçulinha do Anderson e da Monique, o Neemias, eu estava entrando por aqui, eu não lembro quem foi que perguntou ao Neemias, quanto que é 900 mais 900? Eu falei, duvido. Neemias tem que idade? 6 aninhos. Falei, duvido. Ele pegou, subiu por aqui como quem não quer nada, olhando para as coisas, pegou e falou assim, 1.800. Meu queixo caiu. Se você perguntar para Neemias a tabuada, Neemias sabe. Mas por quê? Porque papai e mamãe estão ensinando, estão usando o potencial cognitivo,
que essa criança tem. Algumas pessoas dizem, fulano é muito inteligente. Ele não é mais inteligente do que outro, porque ele nasceu mais bem dotado. Porque a inteligência é algo construído. Você pode se tornar tão inteligente quanto você queira ser. Porque isso demanda a disposição e a vontade para fazer a coisa acontecer. Você terá que superar alguns limites, como, por exemplo, a acomodação, e pior de todos eles, a programação que foi construída na sua mente para que você seja preguiçoso. Nós estamos vivendo sob uma realidade, e os adolescentes, os jovens, desde os juniores, estão sendo programados para não terem a capacidade inteligente. Porque pessoas inteligentes são pessoas que têm reflexão a respeito das coisas. Pessoas inteligentes, elas não aceitam que as coisas sejam meramente como lhes são apresentadas, sem a explicação do porquê, do para quê. São pessoas que não aceitarão meramente que as coisas lhes sejam enfiadas goela abaixo, porque elas desenvolveram a capacidade de descobrir, de querer, de desejar, de necessitar resposta. Elas querem resposta. Nós estamos vivendo num tempo em que nós, seres humanos, sobretudo da minha geração, se tornou responsável muito mais do que da geração dos meus pais. E a sua geração, você que está na casa dos 30, 40, sobre a sua geração, será ainda muito maior o peso de responsabilidade daquilo que está sendo construído, porque a palavra de Deus nos faz saber que há um anticristo, e esse anticristo, ele será revelado no momento propício, porque ele encontrará aceitação, ele não enfrentará resistência, as pessoas o receberão, confundidas, até mesmo por conta de coisas que ele fará, que parecerão serem milagrosas. Ele será recebido como um salvador da humanidade, aquele que vai proporcionar paz. Ele é um anticristo, porque ele não virá como remidor. O verdadeiro Cristo, Jesus, há quase 2000 anos atrás, ele veio a essa terra e cumpriu o seu papel. Mas o anticristo é alguém que virá com a pregação de uma pseudo-paz, uma paz social, uma paz geográfica, uma paz para apaziguar os ânimos e não haver mais guerra. Será um anticristo antropocêntrico. E o que eu observo e o que está sendo observado é que os crentes estão se tornando igualmente aos do mundo, pessoas que não estarão preparadas. Razão pela qual o Senhor, ele diz, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé? Haverá fé? E por que disso? Porque a fé exige o exercício da razão. Fé sem razão é misticismo. Você pode repetir isso? Fé sem razão é história da carochinha. Fé sem buscar saber por que a Bíblia é a palavra de Deus
é misticismo, é uma crendice. Fé sem buscar conhecer por que a Bíblia é a palavra de Deus, porque ela pode ser comprovada. E ela pode ser comprovada com o quê? Então o crente vai estudar. Ele não apenas a lê como quem lê um livro, ele a lê para buscar conhecer, para ter intimidade, para receber revelação, e não meramente, ou não que seja meramente, mas não a revelação sobrenatural, espiritual, que vem para trazer e dar conhecimento, não. É a revelação pelo exercício do trabalho, da faina, de sentar, de pesquisar, de ir às fontes para descobrir, para entender, para compreender. Quando a internet começou, melhor, quando a informatização, a tecnologia começou a caminhar nessa direção mais intensamente, e eu comecei a trabalhar aos 13 anos como office boy e logo me tornei, ou fui tornado escriturário no escritório de contabilidade. Eu tinha que fazer muita conta. E até aos 13 anos de idade eu detestava matemática. Eu queria fazer faculdade de medicina, eu ficava imaginando, para que o cara que vai fazer medicina precisa de estudar matemática? Para que o cara que vai fazer medicina precisa ficar estudando geografia? Para que o cara que vai estudar medicina precisa saber de física? Eu não quero ser físico, eu quero ser médico. E só muito tempo depois, estudando, lendo, é que eu fui descobrir e entender que não dá para ser médico sem ter esses conhecimentos. Quando eu tive um problema sério que me levou a ficar paralisado, a primeira coisa que o médico me perguntou foi: você, depois de ter feito vários exame de sangue, você viajou para algum lugar em que você tenha se submetido a condições insalubres? Você foi para algum outro país? Você foi para o interior? Você bebeu água de poço? Eu disse: eu passei 15 dias na Índia. Ele coçou a cabeça e disse: 15 dias na Índia? Você ficou em hotel? Eu disse: não, fiquei na casa de pessoas. Como é que era o bairro? Como é que era a condição de asseio? Ele queria informações geográficas, ele queria informações de contexto. Por quê? Porque dependendo do que eu tenha tido de relacionamento e do ambiente onde eu viesse, poderia haver a possibilidade de eu ter contraído uma bactéria. Mas avança a tecnologia, e eu estou lá aos 13 anos de idade, agora pensando de forma inteligente. Eu quero continuar escriturário, eu quero me tornar um técnico de contabilidade. Eu quero ser médico, mas até eu ser médico, eu tenho que ter grana para pagar a faculdade, eu tenho que ter grana para pagar um cursinho para eu estudar um pré-vestibular, eu tenho que ter dinheiro para comprar, porque meus pais são pobres, eu não tenho condição. Então, até eu chegar a ser médico, eu primeiro preciso melhorar minha condição de vida. Então eu comecei a entender que para isso acontecer eu precisava desenvolver o gosto pela matemática. Então eu fui estudar matemática. Sabe o que eu descobri? Eu descobri sem ninguém me ensinar. Eu descobri que eu poderia aprender tudo o que eu quisesse, porque era uma questão apenas de eu não colocar
limites em mim mesmo. Você sabe por que tem muita coisa que você não faz? Sabe por que tem muita coisa que você não avança? Sabe por que tem muita coisa que você não progride? Porque quem barreirou você não foi você ser pobre, não foi você vir de uma condição social menos favorecida, foi você aceitar a influência que desceu para o teu sentimento, para o teu coração, para dizer para você: eu não gosto disso, eu não dou para isso, eu não sinto nenhuma afetividade, eu não tenho nenhuma simpatia por isso. Você pode, por favor, olhar dentro dos olhos dessa pessoa que está do seu lado e dizer: o pior inimigo que você tem é você mesmo. Amado, Satanás, tudo que ele faz nessa terra para roubar, matar e destruir, ele não faz sem usar o ser humano. Somos nós quem fazemos. Somos nós, na nossa disposição ou indisposição, para fazer ou para deixar de fazer. Então eu comecei a gostar de matemática, eu comecei a gostar de física, eu comecei a gostar de geografia, eu comecei a gostar de química. E aí, para minha surpresa, e eu confesso, eu fiquei surpreendido, com 19 anos, os meus colegas, eu morava em Campos, fui para lá aos 17 anos, para me inscrever para a polícia, para servir o exército, e eu lá trabalhava já como chefe do controle de qualidade de uma indústria, aos 18 anos de idade. E aos 19, vendo os meus colegas da minha igreja, Igreja Batista de Coroa, com a minha idade, já formados em técnico, em química, pela Escola Técnica Federal de Campos, e todos eles sendo contratados pela Petrobras, que na época estava descobrindo poço de petróleo para tudo quanto é lado na bacia de Campos. E eles sendo contratados sem concurso, porque precisava, a demanda era muito grande e pouca oferta de mão de obra. Então eles iam direto lá na Escola Técnica Federal, e lá mesmo eles faziam o processo seletivo e levavam. Eu falei: peraí, eu quero ser médico, mas até eu ser médico eu tenho que ter condição, eu preciso ter condição para pagar a faculdade. Vai que eu não consiga passar para uma particular, para uma federal, vou ter que passar para uma particular, eu preciso, não tem família com grana para isso, eu tenho que estudar. Irmãos, eu passei em segundo lugar para a Escola Técnica Federal, porque você fazia concurso para entrar. E eu passei para entrar no segundo ano de técnico em química. Eu já tinha formação como técnico em contabilidade. Eu ouvi muitas vezes: você não pode porque você é pobre, você não pode porque sua família é lá do interior, você é menos favorecido, você é isso, sua cabeça é grande. Não sei por que diziam que minha cabeça era grande. Você calça 40, tá, tudo bem, aí tá, meu pé era grande. Mas eu insisti, eu estudei, eu me esforcei, porque a palavra não pode começou a ser algo que me incomodava. Você não pode porque você é pobre, você não pode porque você é da roça, você não pode porque você é lá do Pombal, você não pode porque teu pai é um mecânico, motorista de caminhão, você não pode porque tua mãe, então não pode? E eu lia na palavra de Deus que dizia: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Durante bastante tempo eu lia, e naquela época estava uma febre, na década de 70, sobre a questão do QI, pessoas que têm um QI mais elevado. Então o camarada nasceu com uma condição privilegiada, ele tem um quociente de inteligência maior do que os demais, e isso para mim fazia ser um peso terrível. Mas eu li na Bíblia: posso todas as coisas naquele que me fortalece.
E eu li a respeito de exemplos extraordinários na história. Pessoas que ficaram surdas, perderam completamente a audição e se tornou um dos mais eruditos e renomados da música. O outro que era cego e realizava coisas extraordinárias sem conseguir ver o que estava fazendo. Disse, esses caras puderam fazer isso. E eu vi umas crianças lá, vizinhas à casa de praia do meu avô, lá perto de Campos. As duas nasceram cegas. Nasceram cegas. O pai era pescador. A casa deles era de pau a pique. As crianças cegas, elas faziam mais coisas do que eu fazia. Elas iam para o fogão a lenha, elas faziam fogo no fogão a lenha, elas colocavam água na chaleira, elas colocavam a chaleira no fogo, elas faziam o café, enquanto o pai e a mãe estavam trabalhando no meio do mar. Eu estou falando de crianças com 8 anos de idade, cegas. O tempo avança, e aí, irmãos, eu me descubro, depois de muitos anos, acostumado agora a lidar com alguns equipamentos eletrônicos que vêm para trazer mais produtividade, mais capacitação para nós, como, por exemplo, a máquina de calcular, a calculadora digital, a calculadora de bolso. Porque antes eram só aquelas máquinas grandes e manuais, que tinham teclas desconfortáveis e você tinha que puxar um negócio. Alguém aqui trabalhou com aquilo? Tem algum jurássico aqui? Aquelas máquinas de somar que eram manuais? Ninguém? Vocês não sabem. Você também? Pois é. Agora a digital. E você sabe o que eu comecei a perceber? Eu fui percebendo que a minha capacidade de memória e de raciocínio foi ficando preguiçosa. E eu preciso confessar para você, se eu precisar hoje telefonar para uma das minhas filhas, ou aqui para a igreja, eu não sei o número. Alguém aqui além de mim não sabe o número do telefone da sua mãe, do seu pai, do seu irmão, de alguém que convive na sua casa, alguém além de mim, pode levantar bem alto o seu braço? Que negócio é esse, irmãos? Por que a gente está assim? Por que nós estamos assim, irmãos? Será que isso tem algum peso de responsabilidade, de gravidade? Será que isso é relevante? Será que isso deve ser algo para nos fazer parar e pensar a respeito de quem nós estamos sendo, quem nós temos sido, o que nós faremos? Que posicionamento na vida, que repercussão na história, a começar dos da nossa casa, a começar da nossa própria vida, em relação ao que Deus tem para nós, em relação ao propósito da nossa existência. Isso tem? Porque a palavra de Deus nos dá conta, irmãos. Vá ler Apocalipse, vá ler Mateus 24, vá ler as profecias que o Senhor Jesus fez a respeito do anticristo. Ele não enfrentará resistência de muita gente, não, a não ser da verdadeira igreja de Cristo. O Senhor Jesus Cristo disse que muitos são chamados, mas poucos serão escolhidos. E que nem todo aquele que o chama de Senhor entrará no reino do céu.
mesmo muitos que estão realizando coisas interessantes, boas, abençoadoras, não vão entrar no reino do céu, porque não é por fazer coisas que alguém vai merecer a salvação, porque ninguém merece a salvação, é em virtude da salvação, é em virtude do sacrifício vicário de Cristo, e é a pessoa crer verdadeiramente na existência de Jesus, e o sacrifício vicário que ele precisou fazer, e tendo feito essa aliança com ele, está vivendo como uma nova criatura. Porque tem um monte de gente que está batendo o peito dizendo: eu nasci de novo, eu recebi Jesus como Salvador, é batizado, se torna membro da igreja e passa a não feder nem cheirar. Essa é uma expressão do meu tempo na roça. Sabe o que significa isso? Não faz diferença nenhuma. É um lustrador de banco. É um crente antropocêntrico, é um crente que está vivendo o cristianismo a lá pregadores coach. Eu quero te perguntar, o que motivou você a sair de casa hoje e vir aqui? Nós estamos vivendo, irmãos, numa realidade em que nós estamos recebendo uma lavagem, como se isso fosse uma refeição. Lavagem é como nós chamávamos o resto de comida que sobrava dos pratos das pessoas lá na roça e que eram colocadas dentro de uma lata todos os dias. Quem criava porco passava de bicicleta, de casa em casa, recolhendo os restos da comida do dia anterior, para compor ali e chegar em casa, colocar no coxo para o porco comer. Nós estamos recebendo lavagem, que nos é proporcionada, oferecida, com embalagens muito bonitas e interessantes, muitas delas oriundas de um púlpito, ou no Instagram, ou no Facebook, por alguém supostamente capacitado para dar o alimento, mas nada mais é do que lavagem. Não é o que Deus fez para ser para nós. E o que eu vejo hoje, de adolescentes a adultos, pessoas com preguiça mental, gente que não estuda, não quer saber de ir para uma escola, não quer saber de ir para um banco, mas eu já estou velho, porque eu não tive condições, porque eu venho de uma família pobre, porque gente que se autolimita, gente que se autobloqueia e diz que é de Jesus, e que é filho de Deus, quando a palavra de Deus diz, basta ao discípulo ser como quem? Seu mestre. Se é para ser igual ao mestre, é para chegar a ser mestre, não é para continuar a vida inteira sendo discípulo. É perseguir o alvo de ser como ele, é de perseguir saber o que ele sabe. Está certo, nenhum de nós saberá tudo o que Jesus soube, enquanto ser humano vivendo entre nós, porque ele era Deus encarnado, mas ele é o nosso alvo. Eu nunca devo parar de estudar, eu nunca devo parar de ler, eu nunca devo parar de pesquisar, eu nunca devo parar de me alimentar da palavra, eu nunca devo parar de buscar ter experiência de relacionamento com o Pai. Mas um monte de crente que hoje quer sair de casa para ter relacionamento com outros crentes. E quem é que está limitando você? Nós temos que sair da síndrome de Adão. Quando Deus chega para Adão e pergunta, e Adão, quer dizer que você comeu lá do fruto? Mas foi a mulher que tu me deste. É essa
predisposição de colocar a responsabilidade da nossa inação, da nossa incapacidade de fazer as coisas, do não fazer o que deveríamos fazer, de fugirmos daquilo que a palavra de Deus diz. Aquele que sabe o bem que deve fazer e não faz, que diz a palavra? Mas nós cometemos, porque a gente sabe um monte de coisa que devia estar sendo feita e não faz. E com isso, irmãos, o anticristo está construindo toda a estrutura necessária para ele ser aceito e não sofrer a resistência que deveria. Olha para a sociedade. Quantos de nós são aqueles que não têm constrangimento? Você que está estudando, você que está numa faculdade, você que está numa escola, do professor chega lá, bom dia para todos e todas e todes, e você não fala nada. Ele não aprendeu isso na escola, ele não aprendeu isso na faculdade, ele está querendo colocar, por imposição de posição que ele tem, que você aceite a lavagem, o lixo, o resto, o restolho, o adulterado, o corrupto. Quem sou eu? Eu vou falar. Vou bater aqui de frente com a palavra de Deus, manda eu respeitar a autoridade. E quem está acima de Jesus na sua vida? Um professor. Porque respeitar a autoridade não é concordar com ela quando ela estiver em erro. Você pode repetir isso, por favor? E isso tem que começar comigo, que sou seu pastor. Porque se algum dia, em algum momento, eu falar algo, mesmo que eu diga que é da parte de Deus, e você tiver dificuldade com isso, sua obrigação perante Deus, que você assumiu, é praticar Mateus 18,15, ora se teu irmão pecar, vai entre você e ele só. Você acha que está errado, vai lá tirar essa dúvida. Pastor, o senhor falou um negócio aqui durante a pregação, o senhor falou isso assim, que eu estou com dificuldade, porque na palavra eu vejo isso, e o senhor está falando isso aqui diferente. Ou então, pastor, o senhor falou algo que para mim, estou com dificuldade aqui, me mostra na palavra, me faça convencido, porque eu não estou conseguindo receber isso aí não. Mas eu, vou lá falar com o pastor Cláudio, quem sou eu para falar com o pastor? E a omissão, que é pecado, constrói ou dá oportunidade para o mal, para a corrupção, porque está errado. E são estas coisas, irmãos, que estão construindo nas igrejas, estão construindo nas igrejas. O ambiente propício para o anticristo não sofrer resistência. A palavra de Deus diz que a nossa luta não é contra carne nem sangue. Conquanto aqueles que fazem errado têm que ser responsabilizados. Cometeu crime, cadeia. Tem que ser. Ainda assim, a palavra de Deus diz que não devemos ter ódio de ser humano, por pior que seja o erro cometido por ele. O nosso ódio deve ser contra os seres espirituais da maldade. E somente. Porque Deus não teve ódio de ninguém. Se o próprio Deus encarnado clamou ao Pai que tivesse misericórdia e perdoasse aqueles que o estavam assassinando, quem somos nós para termos ódio contra quem quer que seja, não importando o que faça? Nosso ódio deve ser contra os seres espirituais da maldade, que o corromperam, que corromperam seus pais, que corromperam os pais dos pais deles, e que formaram um ambiente psíquico, emocional, para desenvolver um caráter doente, uma personalidade má. O que motivou você a sair de casa hoje para vir aqui?
Tem muita gente que está indo para a igreja por medo. Medo. Eu tenho medo de que aconteça alguma coisa ruim, eu tenho medo de que eu perca meu emprego, eu tenho medo. Deus não quer ser temido com medo, Deus quer que ser temido com honra. Não é para ter medo de Deus por causa do que Ele pode fazer, da disciplina que Ele pode impetrar, mas é temer ao Senhor por honra. Eu não quero que a minha filha tenha medo de mim, porque se eu fizer algo que papai não vai gostar, papai vai me colocar de castigo. Eu não quero isso dela, porque não é isso que Deus quer de mim. Eu quero que ela não cometa erro por pensar, meu pai não merece que eu o desonre. Eu devo honrá-lo. Quero fazer isso, mas se eu fizer isso, eu sei, à luz do que eu já aprendi, que ele vai ser desonrado. Eu não quero desonrá-lo, eu amo. Eu sei o quanto ele sacrifica, o quanto ele sacrificou por mim. Eu amo, eu abro mão disso. Deus não quer que a gente saia de casa para vir aqui para cultuar a Ele por medo. Deus não quer que a gente faça absolutamente nada por medo. Deus quer que nós o façamos por honra. Por isso a palavra do Senhor diz, ao que me honra, honrarei. Mas o que me desprezar, será desmerecido. Tem gente que está indo para a igreja por necessidade da intervenção de Deus. Ah, não, eu vou para a igreja porque eu preciso que Deus intervenha aqui nessa situação. Isso aqui tem que ser resolvido. Está querendo usar Deus. Deus não pode ser corrompido. Deus não pode, pois Ele é santo. Nele não há corrupção. Ele não negocia as coisas para favorecer quem quer que seja. Deus não vai se sentir feliz porque eu fui para a igreja, fui para dar e dei um culto ao Senhor, entreguei lá uma oferta ao Senhor, mas eu estou fazendo isso porque eu tenho interesse. É barganha. E como tem gente por aí ganhando muito dinheiro, se aproveitando da fé de pessoas que já estão envolvidas numa cultura de corrupção, então entram na igreja e se permitem estar envolvidas num projeto pseudo-espiritual de que você vai dar tudo o que você tem para provar para Deus que você crê nele, que você confia nele, porque então ele se compromete, ele tem obrigação e vai te dar. Isso é mentira. E por que tem tanta gente fazendo isso? Porque não tem inteligência. Porque os inteligentes não se permitem fazer isso. Por que você sai de casa e vai à igreja? Será que é por verdadeira consciência a respeito da salvação que não mereceu? Porque essa é a única razão. Eu vou ser igreja. Eu saio, eu faço sacrifícios, vencendo o meu desconforto, vencendo a minha limitação, porque eu sei o sacrifício que foi feito. Como tem crentes hoje que estão aceitando na sua alma a informação diabólica, satânica, sobrenatural, espiritual, desses seres corruptores, que dizem, para que não precisa? Deus sabe, Deus conhece o seu coração. Para que você vai levantar porque o pastor falou, se essa palavra de Deus tocou o seu coração, se essa palavra então fique em pé. Para que? Deus sabe, não precisa disso. Para que você não... Tem até internet, pode cultuar Deus. Deus sabe o desconforto que você está sentindo, você pode ficar. Só que se fosse assim, a gente ia pegar, peraí, quem é que está falando comigo? Não é assim. Deus sabe e eu estou justificado. Porque Deus é amor. Deus entende, Deus sabe.
Deus sabe. Ele sabe mesmo. Nós estamos vivendo um tempo extremamente difícil, complexo, irmãos. Família está sofrendo corrupção. Filhos se perdendo para o mundo. Casamento sendo destruído, ainda que não haja adultério. E ainda que não haja divórcio, lares estão destruídos. Com marido e esposa convivendo dentro do mesmo quarto, dentro da mesma cama, da mesma casa. Sociedade cada vez mais longe de Deus. E nós pensamos, meu Deus, mas por que disso? Com a quantidade tão grande de cristãos que tem nessa nação, o Brasil, com a quantidade tão grande de cristãos que tem na Baixada Fluminense, com a quantidade tão grande de cristãos que tem em Belfor Roxo. Belfor Roxo é essa coisa que está aí, vergonhosa, criminosa, má. Que a gente fica com insegurança de botar o pé para fora, com um carro que tem, que custou tanto esforço, sacrifício e trabalho, com um celular que a gente trabalhou para poder comprar e ter. E sabe onde tudo isso começa, irmãos? Com a preguiça. Sabe onde tudo começa, irmãos? Com a nossa indisposição para fazer o que deve. Sabe onde tudo começa, irmãos? Por nós não termos consciência da nossa identidade em Cristo. Eu confesso. Isso me influenciou. É terrível, irmãos. Vocês demonstraram isso aqui, eu não sou o único. Eu levei 3 anos para gravar o número de celular da Flávia, minha esposa. Quando eu finalmente gravei, eu não me lembro bem se o celular dela ela esqueceu, se foi roubado, foi um negócio desse. Eu sei que eu entrei em crise, falei, e agora que eu gravei, irmão? Levou esse tempo todo, cara. Agora. Aí eu fiquei confortado quando eu soube, não, mas agora é só trocar o chip, pedir para reconectar com aquele número, cancela aquele, permanece o número. Falei, estou salvo. Olha como a gente se sente confortado pelo fato de que a tecnologia vem trazer o alento, o conforto da preguiça mental. Deus não nos fez assim, irmãos. Eu me lembro de Alana. Alana era a filha caçula de um missionário. Acho que é Alana que era a caçula. Acho. Ele tinha 3 filhas, essa era a caçulinha. Ela nasceu aqui no Brasil. Papai é americano, mamãe é americana. Em casa eles só falavam inglês. Eles eram membros da primeira igreja batista de Nova Iguaçu. E aí, eu me lembro de um dia, a Lana devia ter 3 aninhos, estava no colo da mamãe, Sharon, no pátio de estacionamento da igreja. E aí eu cheguei para brincar com ela e falar, aquela coisa, ela falando comigo em português. Em dado momento, a mamãe dela falou uma coisa com ela em inglês. Chamou a atenção dela para falar alguma coisa com ela em inglês. Ela se voltou para a mãe na hora e falou em inglês com a mãe. Terminou de falar inglês com a mãe, voltou para mim e continuou brincando comigo, falando comigo em português. Eu quero te perguntar, se Deus capacitou a criança com esse potencial, por que depois que cresce, fica preguiçoso e diz, eu não consigo, isso não é para mim, eu já tentei, mas é por quê, irmão? Satanás trabalha para desenvolver em nós, e ele está trabalhando, e usando as circunstâncias e essa sociedade,
e até mesmo os avanços da sociedade contra o próprio homem. E tudo isso tem uma repercussão: roubar, matar e destruir. Você já parou para pensar, e você tem acompanhado, como que a chamada esquerda, com a sua ideologia desgraçada, maldita, está dominando o mundo inteiro? O mundo ocidental, porque o mundo oriental não é dominado por ela. Para pensar nisso, isso deve chamar a atenção da gente. Essas ideologias de esquerda, desgraçadas, malditas, que corrompem, destroem a língua, corrompem e destroem os usos e costumes, que tem corrompido e destruído a sociedade, que foi construída sob princípios e valores judaico-cristãos, ela não prospera em países como Iraque, como Irã, como Arábia Saudita, como Iêmen. Por que não? Porque lá eles têm uma teocracia, aos nossos olhos errada, equivocada e até maldita, financiando o terrorismo. Mas lá não tem. Mas você quer ver uma coisa terrível? Essa ideologia desgraçada do Ocidente bate palma, aplaude essas ideologias, esses posicionamentos religiosos, esses posicionamentos políticos desses lugares que são autocráticos, que são ditatoriais, como sendo verdade. Está tudo certo. Então o Hamas pode fazer o que quiser, o Hezbollah pode fazer o que quiser, que errado está Israel. E eu te pergunto, você que está na universidade, como é que é falar a favor de Israel lá? Como é que é você se posicionar para dizer, não, mas Hamas é um grupo terrorista, não, mas Hezbollah é um grupo terrorista? Como é que é para você fazer isso lá? Como é que é a cabeça dos jovens da sua idade, que estão nessas mesmas universidades que você está, na escola que você está? Irmãos, Satanás está trabalhando para destruir, e ele está fazendo isso dentro da igreja, desmotivando crentes, fazendo crentes começarem a descrer da existência de Deus. Por quê? Porque foi batizado, deu um testemunho de que recebeu Jesus como Salvador, mas não desenvolveu relacionamento com Deus. Está tão focado na coisa da vaidade, do ter, do ser, do construir, do conquistar, tudo de material, que não está valorizando a sua vida espiritual. E por favor, peça licença, olha para quem está do teu lado, diga, com licença, agora dá um beliscão nele, vai lá, vê se ele sentiu alguma coisa. Isso é carne. Vai chegar uma hora que você vai ser beliscado, você não vai sentir nada porque tu vai estar morto, e esse espírito que está dentro dessa carne vai se encontrar com Deus que criou, e será para receber, para longe de mim, teu lugar não é comigo, por toda a eternidade, separado de mim, e isso é inferno, sofrimento eterno. Por quê? Porque enquanto vivendo nessa terra, ainda que consciente de que não é apenas carne, é espírito, satisfez as coisas da carne. O que está motivando os crentes hoje é o cristianismo antropocêntrico, é o cristianismo centrado no próprio homem, é a pregação coach, é a pregação do pastor artista gospel, que até cobra os seus seguidores, que vão atrás dele, e vão aos
locais de espetáculo, onde ele está sozinho no palco, com todas as luzes voltadas para ele, a plateia toda apagada, e ele está sentado no banquinho e conversando e falando, porque Jesus te ama. Ele te ama. E você está indo atrás dessas coisas. Ou você, jovem, está indo atrás dos grupos musicais, que volta e meia são protagonistas de escândalos, de corrupção, de promiscuidade, de adultério, de uso de droga, de tudo quanto é porcaria, gospel. E desvalorizando o que Deus tem colocado e quer fazer através de você na igreja que você é membro. O Senhor inspira o apóstolo Pedro para dizer: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor, herança guardada nos céus para vocês, mas querem os crentes hoje, por causa de uma pregação satânica dentro das igrejas, estão querendo uma herança para a terra, querem carro, querem dinheiro, querem viagens, querem patrimônio, porque isto é símbolo de um cristianismo de autenticidade, em que o poder de Deus está operando na vida do crente. Isso é mentira. Porque isso satisfaz crentes preguiçosos que não leem Bíblia, que não vão conhecer a revelação pelo testemunho daqueles que primeiro viveram. Herança guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. Ei, você está salvo? E isso vai se confirmar quando Jesus voltar, ou ele vai dizer, você não. Você não. Nisso vocês exultam, ainda que agora por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Epa, que evangelho é esse aí? Esse evangelho aqui eu não ouvi ninguém pregar não, peraí. Exultar, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Você sabe qual era o tipo de provação que eles estavam sofrendo? Serem presos, desterrados, perderem todo o patrimônio. Você sabia que lá daquele famigerado evento do ano passado, de janeiro, tem crente preso, crente fiel, preso, naquele 8 de janeiro, é dia 8, né? Do 8 de janeiro, há quase 2 anos, tem 1 ano e meio esse negócio, preso, e alguns condenados a 17 anos de cadeia, por um ditador de toga. Passando por cima de toda a lei desse país. Estão presos. Sabia que tem mãe com filhinhas pequenas que estão há mais de 1 ano sem ver a mamãe? Está na cadeia, porque pintou de batom escrevendo "perdeu o mané" numa estátua em frente ao Supremo Tribunal Federal. E quantos crentes, porque estão passando por um momento de adversidade, de um problema, está indo embora, está indo embora, sai da igreja. Pior do que viver a opressão aqui é viver a eternidade sem Deus. Assim acontece, vocês devam ser entristecidos por
todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Deixa eu te perguntar uma coisa: por que é que aqueles do passado sofreram tudo que sofreram por amor do Evangelho e serem testemunha para eu e você hoje, e hoje para mim e para você o Evangelho vai ser só do deixa a vida me levar, a vida leva eu, porque eu já estou salvo por Jesus, glória a Deus, aleluia, agora é só vitória. Jesus Cristo não voltou ainda, e até Ele voltar continua valendo. No mundo vocês terão, mesmo não o tendo visto, vocês o amam, e apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Para vocês isso é importante, por isso que você vem à igreja, por isso que você vem cultuar a Deus, por isso que você sai daqui e você está buscando conhecer os princípios e valores da palavra de Deus, para parecer mais com Jesus, mais com Jesus, mais com Jesus. Ou é por causa do que você quer ter? E você fica decepcionado com Deus, porque você não tem, porque você lutou, porque você está esperando. Mas eu te pergunto, quem é que está embarreirando você de ser melhor e de conquistar mais coisas que você poderia? É Deus ou é você? Que está sempre colocando dentro de você: eu não gosto. Eu não gosto de matemática, detesto matemática. Rapaz, mas detesto, que física, só de ouvir esse negócio minhas carnes tremem. Eu conheci um bocado de gente que tinha pavor de fígado de boi. Aí começou a ficar amarelo. Foi no médico. O médico pegou e fez exame de sangue. Fez exame de sangue, está lá com a anemia. Aí o que o médico diz? Você tem duas coisas para fazer: gasta uma grana comprando um remédio, ou então vai ali no açougue, compre fígado de boi e come. Qual é o remédio para anemia? Era só ter comido. Mas aí eu não gosto, eu detesto, aí eu não gosto. Deus fez, e diz a palavra de Deus que tudo que Deus fez mas fica colocando limitação e dizendo: eu não gosto disso, eu detesto aquilo, eu não coisa. Irmão, um crente que fala isso, é que Deus não sou eu, porque se eu fosse Deus, não que Deus, eu sou melhor que Deus, é que graças a Deus que Deus não é como eu, né? Que eu ia ter vontade de dar correada para tudo quanto ela. Eu como pai, irmão, eu ia pegar, correr. Mas Deus é sábio, não é tolo como eu, incompetente como eu. Ele tem outros meios de fazer. Ele é longânimo. Foi a respeito dessa salvação que os profetas que falaram da graça destinada a vocês investigaram, examinaram, procurando saber o tempo e as circunstâncias para os quais apontava o Espírito de Cristo que neles estava, quando lhes predisse o sofrimento de Cristo e as glórias que seguiriam aqueles sofrimentos. A eles foi revelado que estavam ministrando, não para si próprios, mas para vocês, quando falaram das coisas que agora lhes foram anunciadas por meio daqueles que lhes pregaram o Evangelho pelo Espírito Santo enviado do céu, coisas que até os anjos anseiam observar. Você vai deixar que legado, a começar dos filhos que você vier a ter? Que legado você está deixando para os teus netos? Que legado você está deixando para aqueles que virão depois de você e que talvez estarão enfrentando o anticristo? Porque estes profetas, crentes e pessoas simples, que tão somente deram o seu testemunho de fé em Deus, pela revelação que receberam do testemunho daqueles que viveram experiências inefáveis com Deus, revelação do Senhor. Não fosse pelo testemunho deles, eu e você não estávamos aqui hoje. Não estaríamos aqui hoje. Mas qual é o legado que você está deixando?
Deixa eu te dizer uma coisa, meu pai, Marino Cuco Barroso, não me deixou R$1 de herança. Mas deixou para mim o aprendizado de tudo que ele fez de errado e de tudo que ele fez certo. Houve um dia, quando meu pai morreu, eu tive que parar e pensar, meu Deus, papai não me deixou R$1. Na verdade, eu tive que chegar junto com alguma coisa. Mas eu pensei, o que eu vou lembrar do meu pai? O que eu vou levar de herança do meu pai? Coisas materiais não tem. Então eu fui pensar e refletir em tudo de ruim e errado que meu pai fez. Eu disse, isso aqui para mim é minha herança, meu aprendizado, meu legado, legado do meu pai para mim. Não erre no que eu errei. Isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. E as coisas boas que meu pai fez, o legado do meu pai para mim, faça isso como eu fiz. Isso aqui, isso aqui, isso aqui. Você sabe o que é a Bíblia Sagrada? A Bíblia Sagrada é a revelação de Deus, é legado de Deus para mim e para você. Que Deus, usando homens que foram inspirados por Ele, fez registrar nas páginas da Bíblia Sagrada, para que eu e você saibamos como viver de modo a dar prazer ao coração de Deus e deixar um legado que vai fazer diferença, a começar daqueles que conosco convivem, a começar daqueles que são gerados por nós, a começar daqueles que são nossa semente. A eles foi revelado que estavam ministrando não para si próprios, mas para vocês, quando falaram das coisas que agora lhes foram anunciadas por meio daqueles que lhes pregaram o Evangelho pelo Espírito Santo enviado do céu, coisas que até os anjos ansiavam observar. Os anjos queriam. Portanto, estejam com a mente preparada, prontos para a ação. Dá uma olhadinha para quem está ao teu lado, você está pronto para a ação? Ou você é mais um daquele que, eu não sei, eu acho que eu não posso, quem sou eu? Cara, você diz que nasceu de novo e recebeu Jesus como Salvador e Senhor, você é uma nova criatura em Cristo, você é filho de Deus, filha de Deus, e está vivendo como se isso não fosse de importância, isso não tivesse valor nenhum, isso não signifique nada para você. É por causa disso que você está vivendo um cristianismo de eu não posso, que chama Deus de mentiroso, quando a palavra de Deus diz, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. É o testemunho do apóstolo Paulo para mim e para você. Portanto, estejam com a mente preparada, não a mente empreguiçada, pelos recursos tecnológicos que estão à sua disposição, e você está aí, por mais que o pastor capacitado, com ciência, com neurociências, com inteligência emocional, com toda a formação acadêmica que tem, com toda a experiência que tem, por mais que haja profissionais dessa área, psiquiatria, psicologia, psicanálise, neurologia, que estão por aí dizendo, tira o celular da mão das crianças, vocês estão destruindo o futuro dessa nação. Lá estão os pais, que são preguiça, empreguiçados, subvertendo e corrompendo seus filhos, como também foram corrompidos. Seu filho não cresce, desenvolvendo a capacidade cognitiva e a inteligência, por sua culpa. Eu não vou usar responsabilidade, vou usar culpa. Por quê? Porque por mais que você tenha sido orientado, você continua largando o celular na mão dele. Por quê? Porque traz conforto. Assim ele não me perturba. Assim eu não tenho que dar dedicação e tempo. Assim eu não tenho que dar atenção. Porque a minha vida é uma correria. Correria em quê? Instagram, Facebook. No vício que já viciou o seu cérebro. E por isso você não lê Bíblia, porque começa a ler enjoado, cansa,
dá sono. Você não leu um livro. Não, mas eu já leio os livros da escola. Espera aí, eu leio a Bíblia todo dia, mas não leio um livro. Você sabe quem é Camões? Ouvi falar. Essa de Queiroz. Esse aí é difícil, hein? Isso é do tempo. Carlos Drummond de Andrade. Rapaz. Esse cara é o que? Ele foi o quê? C.S. Lewis. Foi para um inglês aí, deve ser, sei lá, é DJ não? Querido, você tem duas coisas para fazer. Recebe essa palavra como algo desagradável e indigestivo, ou recebe essa palavra como um estímulo para que você não seja mais, porque já tem sido, instrumento de manobra de Satanás contra você mesmo, para repercutir na obra do reino de Deus. Porque há apenas um que está fazendo a resistência ao anticristo até agora, e essa é a igreja de Jesus. Mas olha para o mundo, olha para a Europa, que foi o berço do evangelho, o berço da expansão evangélica no mundo. Leia e ouça os testemunhos do pastor João Luís Samelo, lá em Portugal. E veja, onde estão as igrejas, onde está o povo cristão naquele país, naquele continente. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância, mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. E uma vez que vocês chamam Pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês, porque Deus é santo, separado e exclusivo. Ele diz que eu e você devemos ser santos, separados e exclusivos. Sob que princípio, sob que valor, sob que conjunto de princípios e valores você está vivendo? Quem é que está limitando você a ser melhor? Quem é que está limitando você a ganhar mais dinheiro? Quem é que está limitando você a prosperar? Quem é que está limitando você de se tornar alguém muito maior do que você jamais imaginou? Quem é que está limitando você do que quer que seja? É Deus? É o diabo? São as circunstâncias? É o mundo lá fora? É a política? Ou é você mesmo? Quando a palavra de Deus diz que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Pensa sobre isso. Meu irmão, minha irmã, quando o anticristo chegar, e ele está às portas, que resistência ele vai encontrar? De quem? Qual é a igreja? Quais são os crentes que vão estar fazendo resistência a ele? Se hoje, essa ideologia maldita, que está preparando e construindo o alicerce para a chegada dele, está graçando em tudo quanto é canto, inclusive no nosso país, de maioria que se diz cristã. Então, por que é que o Congresso Nacional é esse antro de corrupção, em que um determinado grupo fica ali se mantendo no poder, no toma lá, dá cá, impedindo que a justiça, que a integridade, que a honradez, que a ordem, que o progresso, que a prosperidade cheguem à nossa nação. Que se alimentam da corrupção, porque o interesse venial, corrupto, material, é o que interessa.
Lamentavelmente, aqueles que deveriam ser exemplos, saídos de dentro de nós e chegando lá, deveriam ser exemplo e fazer diferença, foram para a cadeia. Quando um grupo de homens e mulheres dignos, honrados no judiciário, estabeleceu o que nós passamos a chamar de lava-jato. Mas na sua casa, na sua vida, na sua família, que legado você está deixando? Que exemplo você está deixando para os seus filhos? Seu filho olha para você, sua filhinha olha para você, papai e mamãe, e consegue se inspirar nesse crente arrojado, aguerrido, que não se deixa abater pela adversidade, pelas limitações que lhe são impostas externamente, porque é alguém que diz: eu sei em quem eu tenho crido, eu estou bem certo, poderoso para guardar meu tesouro até o final, eu não vou dar o braço a torcer, porque enquanto eu estiver firmado na verdade, eu sei que o Senhor está comigo. Ser santo, irmão, é ser diferente. Não é meramente não estar em pecado. Ser santo é ser separado para Deus, é ser exclusivo, é viver de um modo diferente. Mas quantos crentes têm a alma como a gaveta de Satanás? Está tudo embolado lá dentro, cheio de ressentimento, de sentimentos ruins. Não apenas o sentimento de menos-valia, não apenas a autoimagem degenerada, denegrida, desmerecida, apequenada, não, mas também os sentimentos ruins, maus, de ressentimento, de mágoa, em relação, quem sabe, aos da sua própria casa. O Senhor não se revelou a nós, não veio para nos dar salvação, para a gente simplesmente bater no peito e dizer: eu sou membro da igreja, eu fui batizado, eu estou salvo. Será mesmo? Porque aqueles que estão salvos, aqueles que são da luz, brilham, tem que brilhar. E se não está brilhando, você precisa tomar uma posição. Porque se você de fato fez uma aliança com Jesus, você pode até estar agora com essa aliança sua embotada, assim como a minha aliança de ouro do meu casamento já não tem tanto brilho quanto estava, está arranhada, está opaca, mas de vez em quando eu tenho que esfregá-la na flanela para ela voltar a ficar limpinha, lisinha e brilhosa, porque ela é de ouro. Se você tem uma aliança de ouro, a aliança é verdadeira com Jesus, se acerta, toma uma posição com o Senhor. Deus não fez você para ser qualquer um. Deus fez você para dar prazer ao coração dele, para ser coroa da sua salvação e para ir muito além. Se essa palavra vem de Deus para a tua alma, para o teu coração, e te motiva a tomar uma posição diferente, a não ser alguém que se limita mais, deixando que espíritos imundos fiquem falando na sua mente, para você acreditar que é o seu próprio sentimento, seu próprio pensamento, para gerar em você o sentimento que te paralisa, que te incapacita. Você está aí parado no tempo, não progride, porque tem deixado que sentimentos estejam bloqueando você. Dá um salto de onde você está, um salto de revolta, um salto de consciência, um salto de discernimento, um salto de razão, para dizer: eu não aceito continuar desse jeito, eu não aceito ser alguém que vai deixar como legado a mesmice que eu recebi, eu não aceito permanecer desse jeito, eu vou ser alguém que o Senhor vai ter prazer, vai olhar para mim e vai dizer: aqui está um filho meu, uma filha minha, de que eu me alegro, eu vou investir nessa vida. Por que Deus deve investir em nós oportunidades, se nós não nos colocamos como ferramentas
úteis a serem usadas por Ele. Se a gente se deixa abater por sentimentos provocados por pensamentos desgraçadores e malditos, eu sou branco, eu sou preto, meu cabelo é ruim, meu pé é grande, eu não tenho o corpo bonito, eu sou pobre, meu pai é um alcoólatra, minha mãe é uma pessoa. O que é que vai ser suficiente mais para bloquear você e te impedir, te incapacitar de ir além e de Deus investir na sua vida? Por que é que Deus deve exercer poder impedindo os seres espirituais da treva que estão dominando esse mundo tenebroso? Para fazer com que as bênçãos materiais, as bênçãos, os recursos que Deus criou e colocou para serem administrados por você, venham para a tua mão, se eles estão sendo administrados pelo inimigo. Deus só fará quando você não se conformar. Por isso o apóstolo Paulo diz: não vos conformeis com o estado de coisas, mas sejam transformados pela renovação do seu entendimento.